Isso é uma das coisas que eu queria entrar. Você falou sobre o capitalismo ser irremediável, né? Uma das coisas que a gente tem nessa equação hoje em dia, e que está cada vez mais claro, é que o capitalismo ele vai acarretar na nossa extinção como espécie. Por quê? Porque no capitalismo não se produz para atender às necessidades humanas. Se produz, sobretudo, para atender à expansão do capital. A prioridade é a expansão do capital e o lucro. Só que isso entra em limites físicos. Claro. Então, essa exploração que o Gustavo está falando não é para aumentar o acesso, é para expandir o capital. E isso vai continuar expandindo até exaurir o território e até exaurir tudo que a gente tem no planeta. Então, é uma perspectiva de realmente, no nosso ponto de vista, de socialismo ou barbárie. Sim. De socialismo ou extinção. Mano, a gente pega pra ver a declaração do Elon Musk. O cara leva em consideração colonizar um outro planeta ao invés de mudar o sistema produtivo. É um absurdo, é uma parada completamente absurda. E a gente tem até um termo, que não é de um marxista, mas a gente se apropria, que é o do realismo capitalista, do Mark Fisher, né? Que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. E uma das coisas que o Mark Fisher faz é usar muitos exemplos de cultura pop. E ele dá o exemplo do Wall-E. O Wall-E é isso. Total. O Wall-E, o mundo acabou por causa de capitalismo, e aí o capitalismo continua no espaço. Então é mais fácil imaginar o mundo inteiro acabando por conta de um modo de produção, e esse modo de produção não acabando. E isso já está introjetado na nossa cabeça. Eu tenho certeza que as pessoas que fizeram o Wall-E nem pensaram sobre. Porque elas não conseguem pensar em um lugar que não tenha capitalismo. Isso é impensável. E isso se intensifica, sobretudo, depois do fim da União Soviética. E do Bloco do Leste. Que tira de cenário uma perspectiva histórica. E isso foi uma das coisas que fez com que esse sentimento apático em relação ao capitalismo, porque mesmo que as pessoas acreditem que ele é nocivo, que ele vai acarretar na nossa extinção, muita gente pensa, fazer o quê? A Margaret Thatcher, que é uma das principais ideólogas do neoliberalismo, né, e que muitos liberais que colam nesses programas defendem abertamente, ela vai dizer que ela tem uma frase muito famosa que quando estoura a greve dos mineiros na Inglaterra em 84, porque ela vai privatizar as minas de carvão. Ela fechou, na verdade, foi pior que privatizar, ela fechou. Ela ia fechar as minas de carvão. Ela vai fazer esse processo e os sindicatos de trabalhadores da mineração não querem, obviamente, e eram um dos sindicatos mais fortes e mais articulados de toda a Inglaterra, porque eles existem há 200 anos. E de todo mundo, o sindicato era fantástico. E aí, a violência que ela empreende contra essas pessoas, junto com a violência midiática que é promovida, porque existe um desabastecimento de energia na Inglaterra e lá faz muito frio. Então, a culpa toda sobre o frio, a falta de luz, etc., é creditada aos mineiros. Fora que os mineiros apanhavam da polícia, apanhavam pra caralho. E aí, essa insistência dela, ela vai ser marcada por uma frase que ela vai dizer: there is no alternative. Não há alternativa. Isso acaba criando justamente esse sentimento de derrotismo que é muito forte, porque a opressão do capital ela vem tão forte, que a gente pensa que a gente está desalentado, que realmente não há outra opção. O argumento que eu escuto não é nem que é o perfeito capitalismo, mas é que não tem alternativa melhor, não é? E isso cola muito hoje em dia com a própria classe trabalhadora por conta da conjuntura que a gente viveu depois dos anos 90. Então tem duas coisas que acontecem. A primeira é o fim do Bloco do Leste, da União Soviética, que cria essa perspectiva de fim da história, como dizia o Francis. De fracasso também. De fracasso, de fim da história, de vitória do capitalismo. Todos esses aspectos, né? Mas tem um outro aspecto. Tem um aspecto material também. O Brasil é um exemplo disso. Nós estamos vivendo uma economia pós-fordista. Então, o Brasil está se deslocando em direção a ter a maior parte da sua mão de obra no setor de serviços. E isso faz com que as pessoas se desconectem cada vez mais e trabalhem isoladamente umas das outras. Então, essa coisa o capitalismo não é possível de se superar é muito também fruto do fato das pessoas não viverem mais em comunidade, de viverem para si isoladas umas das outras. Para dar um exemplo histórico relacionado com a Margaret Thatcher, além de atacar o sindicato, sabe que outra coisa ela ataca com muita firmeza? Isso é importante. O futebol. Sim. Sabe por quê? Porque o futebol... É só lembrar, Vilela, nos anos 80, se você lembrar dos jogos que aconteciam no Morumbi, final de campeonato, o bagulho era abarrotado de gente. Claro. Abarrotado.
E eram pessoas, geralmente, da classe trabalhadora. Claro. Eram homens, mulheres, negros, das periferias. Sim. Na Inglaterra não era Porque diferente. o futebol era um esporte de massa, era um esporte das massas. O que a Margaret Thatcher ela vai fazer? Ela vai, primeiro, proibir que as torcidas frequentem os estádios. Ela proíbe como? Ela Ela queria que as proíbe. pessoas assistissem pela TV. Porque na época... Por causa de violência? Por Que causa que da ela- violência. Então, ela porque usa vai isso como usar desculpa. né? E aí, o que acontece é... O hooliganismo, que era uma atividade bastante comum na Inglaterra, ela acontece justamente por uma destruição das condições de trabalho e de vida. É só a gente ver que onde tem pleno emprego, onde as pessoas têm uma condição de vida decente, não tem violência. Claro. Não tem, né? Porque as pessoas não têm por que ser violentas, não tem por que fazer essas coisas. Então, não é que não existe, né? Mas é um nível absolutamente diminuto em relação ao que é na América Latina, por exemplo. Claro. E aí ela ataca sistematicamente o futebol, as torcidas organizadas, os sindicatos, porque são espaços de ambientação coletivos. Então, se eu ataco um espaço de ambientação coletivo, isso significa que a gente não pode mais trocar ideia. A gente não pode mais trazer as questões e, quando a gente estiver conversando, as contradições aparecerem. A gente debater sobre os assuntos. O objetivo central do neoliberalismo, e aí é que vai fazer com que ele seja pensado como um não alternativo ou como aquilo que dá certo, é porque acaba virando, Vilela, uma guerra de todos contra todos. Porque num sistema em que o Estado ele retira toda a proteção social que existia antes, os empregos estão perdendo qualidade, as pessoas estão se precarizando, a gente naturalmente vai se defender contra a possibilidade de outra pessoa ter o meu emprego. Sim. Então, um dos objetivos centrais do neoliberalismo, e não é à toa que muitos neoliberais que esse movimento ele vai migrar para o Mises, para o Hayek, para Rand, para o Becker, que são os teóricos da escola neoclássica, que vão dizer justamente que o importante não é a coletividade, é o indivíduo, o empreendedor. Não é esse o discurso que a gente vê o tempo inteiro na televisão? Por quê? Porque quando a gente passa a constituir a nossa mentalidade como empreendedor, só depende de você. E aí, o que acontece? Uma guerra de todos contra todos, só depende de você, você vai ser colocado num estado de alerta e de tanta exploração, porque se você não trabalhar, você tá fudido, rapa. Alguém vai pegar teu trampo. Só que, e aí que tá a jogada genial dos caras, porque eles não implementam isso como uma ideologia vinda do Estado para as pessoas. Quer dizer, vem do Estado, né, pela imprensa e tal, mas as pessoas passam a acreditar nisso. Que é essa galera que acha que é empreendedor porque tem um carrinho de hot dog, porque abriu um PJ, sabe? Porque presta serviço de marketing digital, de qualquer coisa não é? assim. Então, É empreendedor. Não é. Sabe por que a gente gosta de salientar que não? Porque usar a mesma palavra pro Luciano Hang e pro carrinho de cachorro-quente não é adequado. Não é. Chamar o Luciano Hang de empreendedor e chamar o cara do carrinho de cachorro-quente de empreendedor é você apagar as diferenças que existem entre eles. Porque o Luciano Hang, ele vive do capital dele. Ele é um burguês. Ele é burguês. O Luciano Hang é um burguês. E o carinha da barraca de cachorro-quente, ele vive do trabalho dele. São coisas completamente diferentes. Mesma coisa, o pequeno empresário, ele tá muito mais próximo da classe trabalhadora do que da burguesia. Ah, sim. A gente não gosta de usar a mesma palavra por conta de escamotear essa diferença. Entendi. Porque aí isso é uma coisa ideologicamente poderosíssima. Sim. A gente vê nos regimes de trabalho por aplicativo, por exemplo. As pessoas trabalham com essa ideia de que elas são autônomas, fazem os próprios horários, mas tem que trabalhar uns regimes super longos de horas. Lembra que a gente falou de como a tecnologia está fazendo a gente trabalhar cada vez mais, né? E isso também acarreta na desmobilização da classe trabalhadora, porque você pode baixar o seu aplicativo do Uber, instalar, trabalhar sozinho, sem entrar em contato com outros trabalhadores pro resto da sua vida, se você quiser. Entendi. Então, isso é importante porque a pessoa que trabalha nesse tipo de regime não ter perspectiva, ser apática, é absolutamente compreensível. Por quê? Porque sozinhos a gente realmente não consegue transformar nada. Sim, sim. E aí pensa no seguinte, né? Esse discurso do capitalismo neoliberal, ele está muito ligado a essa ideia de uma liberdade, né? Os liberais adoram falar de liberdade. E olha como esse discurso, ele encontra um limite na realidade material. O motorista de Uber que recebe esse discurso de empreendedor e é infectado com esse discurso, ele vai dizer, eu faço meus horários. O que acontece, na realidade, é que um aplicativo como a Uber não te permite fazer isso. Por quê? Porque se você não trabalha a determinados horários, não aceita todas as corridas, não aceita, Você vai diminuir você sua vai ser pontuação. bloqueado.
Então você não é livre. Seus boletos fazem o seu horário, não é você que faz. E liberdade é justamente a possibilidade de escolher entre duas coisas materialmente possíveis. Então, por exemplo, o professor José Paulo Neto, ele tem um exemplo maravilhoso que ele fala que a gente vive supostamente na terra da liberdade, né? Que a gente é livre para fazer o que a gente quiser. Eu quero ir para a França. Eu sou livre para ir para a França. Nós somos todos livres. O problema é que a gente não é livre. Porque a gente depende de uma coisa que não nos faz livre, que é o dinheiro. Mas não o dinheiro. E aquela coisa, né? O problema não é o dinheiro, né? Sim, o dinheiro, ele é só a pontinha do iceberg desse processo. Mas porque eu dependo da venda da minha força de trabalho, ou seja, eu dependo da venda do meu tempo de vida para que eu possa um dia almejar ir para a França. Então, isso não é uma escolha livre. Por quê? Porque não é uma escolha concretamente possível. Eu não posso fazer isso quando eu bem entender. Mesma coisa, o motorista de Uber, o moleque que trampa no iFood 12, 14 horas numa bike alugada, ele não tem liberdade de escolha, ele não tem... Uma vez um amigo meu falou uma parada que eu fiquei absolutamente maluco, que ele falou que o iFood, essas plataformas servem para que esses jovens possam acumular capital aos poucos. Para o neoliberalismo funcionar, ele tem que conquistar corações e mentes, como disse Margaret Thatcher de novo. Por quê? Porque pra eles, e aí você vai pegar os livros dos neoliberais, o Mises, esses filha da puta tudo, nenhum deles escrevia, é isso aí, morreu, foda-se, né? Mas ó, porra, velho, o Mises tem um texto falando que... cuzão, é um filho da puta. O Mises tem um texto falando que o fascismo foi muito importante pra evitar a ascensão socialista. Tá ligado? Então foda-se, é isso aí, foi de base, é isso, foda-se. Mas o que acontece pra eles é fundamental não necessariamente fazer um cálculo econômico, porque não é a questão deles não é essa. A questão deles é como que a gente pode fazer com que as pessoas defendam a sua própria dominação. E é isso que as pessoas fazem. Quando a gente quando a gente é colocado nesse discurso de empreendedor, quando a gente é atomizado nas nossas relações sociais. Por exemplo, né, pegar o ambiente da internet. Na internet, essa dinâmica de produtividade ela é completamente maluca. Por quê? Porque você tem que postar todo dia, todo dia, o trabalho da internet é insano o trabalho. E aí você cria essa perspectiva. Ah, não, eu posso trabalhar a hora que eu quiser. E é cada vez maior a cobrança, cada vez maior. Os algoritmos das plataformas, eles cobram, eles são assim, incessantes. Então o YouTube ele cobra cada vez mais. E eu sempre gostei de definir o YouTube como um relacionamento abusivo. Total. Porque ele olha, ele te manda as mensagens falando assim: não postou, hein? Não postou, hein? Parabéns, você está conseguindo a mesma coisa. O seu resultado está igual Parabéns, você está média. na média. Não, ele te assedia, sabe? Não, isso é ironia pura. Parabéns, hein? Você está fazendo você tá conseguindo a mesma coisa. Você é medíocre. Você está trabalhando mais, mas você está conseguindo a mesma coisa, cara. É um mecanismo, né? É um mecanismo ideológico fundamental, porque além de você... Do ratinho rodando naquela... E imagina, né? Numa lógica de Estado que a gente tem empregos cada vez piores, enquanto cada vez piores, é todos contra todos. Sim. Sabe a população economicamente ativa do Brasil, Vilela, é de 95 milhões de pessoas. Então, são 95 milhões de pessoas que estão atuando dentro do processo produtivo. Dessas 95 milhões de pessoas, 40 milhões de pessoas são trabalhadores informais. São trabalhadores que estão na informalidade. Trabalhador da informalidade não é nem o que tem o PJ. Trabalhador da informalidade é o tiozinho que vende pipoca no carrinho. Claro. É o cara que vende lixia naqueles carrinhos de madeira na Liberdade. É o cara que não tem nenhum tipo de contribuição. De PJ, a gente tem 25 milhões de pessoas. Desses 25 milhões de PJs abertos, claro, a gente tem PJ de grandes empresas e tal, mas desses 25 milhões de PJs, metade não recebe mais que um salário mínimo. E 90% só tem um funcionário. O que isso significa? Significa que é a própria pessoa que abriu o PJ. Por quê? Porque o PJ é uma forma de regime de trabalho que vem avançando nos últimos anos. Por quê? Porque você passa a entender o trabalhador não mais como um trabalhador, mas como uma empresa. E aí o que acontece? Quando a pessoa é inserida nessa lógica dela se ver como uma empresa, ela perde a sua humanização. Porque qual que é o objetivo de uma empresa? É dar lucro. Né? Então ela passa a ver, a pessoa passa a ser ela mesma imersa na ideia de que ela deve gerar valorização dela mesma do próprio capital.
Não é à toa que o Gary Becker, que é outro arrombado do caralho, que vai defender e vai criar a teoria do capital humano, que vai falar isso, que a gente tem que aprimorar o nosso capital humano. Não vou nem perguntar do Olavo de Carvalho, então. Se você Opa, esse aí tá bem silente. Não, mas eu tô chocado, porque faz 8 meses que ele não faz nenhum comentário. Ele tá muito silente ultimamente. Ele tá bem? Eu fico preocupadíssimo com esse homem. Existe um teórico que analisa muito as relações de trabalho contemporâneas, que é o Ricardo Antunes. E ele fala sobre o privilégio da servidão, né? Ele fala que o trabalhador contemporâneo no Brasil é o trabalhador desempregado. É o trabalhador sem emprego. Porque é a pessoa que tá naquela margem, assim, de trabalho e que não tem garantia nenhuma de se vai continuar naquilo, não sabe por quanto tempo vai continuar. Então, as nossas relações de trabalho, elas também dificultam muito a própria organização da classe trabalhadora. Claro. E isso é uma das coisas que faz com que esse sentimento de apatia perante o capitalismo se torne tão dominante, inclusive com os próprios trabalhadores. Falando a respeito de liberdade, eu queria trazer outra coisa também. Existe uma frase que eu acho que é do Hegel, mas eu li num livro do Engels, que é: a liberdade é o reconhecimento da necessidade. Liberdade para a classe trabalhadora, liberdade para um comunista, significa coisas completamente diferentes do que liberdade para um liberal, muito menos para um burguês. Por quê? Porque, novamente, a gente analisa a realidade a partir das suas relações materiais e a liberdade não existe como um conceito metafísico e que é igual para todo mundo, que tem uma definição absoluta. Liberdade, para um burguês ou para um liberal, é a liberdade de usufruto da propriedade privada. Então a gente vê isso nos textos liberais dos primeiros teóricos, que é: liberdade para eles era, por exemplo, usufruto da escravidão. Por quê? Porque ele comprou aquele escravo. O escravo é dele. Você não pode tirar esse escravo de mim. Eu comprei com o meu dinheiro porque eu sou livre para comprar essa pessoa. Para um burguês, liberdade é sempre sinônimo de usufruto irrestrito de propriedade privada. E uma das coisas que o Marx e o Engels já falam no Ideologia Alemã: as ideias dominantes de uma época são sempre as ideias da classe dominante. Uma das coisas que a classe dominante faz é fazer com que as suas ideias pareçam as ideias de todos. Fazer com que as suas ideias, seus interesses pareçam os interesses de todos. A questão é, para nós, para um comunista, liberdade é o reconhecimento da necessidade. Então, se você não tem o que comer, você não é livre. Se você não tem onde morar, você também não é livre. No Brasil, a gente não vive num país livre. Porque nós temos um contingente imenso de pessoas sem ter o que comer e sem ter onde morar. São concepções completamente diferentes. O conceito de liberdade da burguesia não nos representa, porque ele só representa quem tem propriedade privada dos meios de produção. E quem tem propriedade privada dos meios de produção é uma parcela minúscula da população. E uma liberdade entra em choque com a outra. A liberdade de usufruto da propriedade privada dos meios de produção por parte da burguesia cerceia a liberdade da classe trabalhadora. Por exemplo, a liberdade de trabalhar. Quem cerca os meios de produção é a burguesia, e a classe trabalhadora não tem o que fazer. Ela tem que vender a sua força de trabalho, e se essa força de trabalho não for comprada, ela fica desempregada. A burguesia compra os imóveis, vários imóveis, e deixa eles ociosos valorizando. E aí as pessoas não têm onde morar porque não conseguem pagar. Uma liberdade entra em choque com a outra. Novamente, liberdade não é um conceito absoluto. Ele é relativo à nossa realidade material e aos nossos interesses de classes. Isso é uma das grandes inovações do Marx. O Marx, ele explicita o caráter irremediável entre as classes. As classes, elas têm interesses diametralmente antagônicos. O objetivo de uma classe é aumentar os seus lucros e o da outra é ter o fruto do seu trabalho. A classe burguesa quer que o trabalhador trabalhe mais e ganhe menos. O trabalhador quer ganhar mais e trabalhar menos. Isso é um choque de classes, total. É o que a gente chama de conflito distributivo. E esse choque, ele é desigual. Porque é como se a gente fosse dialogar e uma pessoa tem um tacape na mão. Se você falar, patrão, eu queria ganhar mais, ele vai falar, que pena. Por quê? Porque ele tem um poder desigual. Inclusive, isso quando não fala, você quer ganhar mais, tem uma fila de pessoas aí fora que aceita o seu trabalho por muito menos. O poder de barganha do burguês é muito maior justamente porque ele tem um meio de produção que não só coloca ele numa posição de vantagem, porque ele pode... É ele quem controla esse processo produtivo, né? É ele quem controla quem entra, quem sai, quem faz, quem não faz. Mas porque ele tem condições de sobreviver. Então é isso, as pessoas são obrigadas a aceitar isso. Porque eu tenho sim, certeza absoluta que a grande maioria das pessoas que hoje trampa fazendo entrega de aplicativo, de motorista de aplicativo, caralho a 4, gostariam muito de ter um trabalho seletizado para ter
mais estabilidade. Sim. Tem muita gente que teria isso, né? E claro que vai ter gente que não vai querer isso, né? Claro. Mas é, novamente, fruto do processo de constituição da ideologia dominante, né? É fazer a pessoa acreditar que ser Uber é maravilhoso, que ela vai acumular capital, que ela tem liberdade para trabalhar. Mas essa liberdade está condicionada ao aplicativo, está condicionada à forma como Porque é isso, né? Esses aplicativos, o grande problema desses aplicativos é que eles não têm nenhum tipo de regulação. Então, os caras... E eles fazem lobby para ter o mínimo possível, inclusive, né? E o que é curioso, né? Porque a Uber é uma empresa que nunca deu lucro. Ué? Ela nunca Como teve assim? um faturamento positivo. Isso é típico do grande capital. A Amazon fez a mesma coisa. E por quê? A Amazon demorou 10 Para estabelecer anos. monopólio. Ela demorou 10 anos. Pra ganhar essa briga Pra ganhar a a concorrência. qualquer O custo. que a Amazon fez a partir de 94, quando ela faz o seu IPO? Ela é fundada, se não me engano, em 91, ela abre o IPO em 94 e ela vai passar a atuar no prejuízo até 2004. Só que como que ela consegue atuar no prejuízo quem sem banca quebrar? isso? É. São investidores, Sim. são fundos de venture capital, são bancos, são grandes empresas que olham o projeto da Amazon e falam, porra, isso aqui tem futuro. Qual que é o projeto da Amazon? Era de monopolizar o marketplace. Transformar todas as unidades de distribuição de mercadorias das mais variadas feitas pela Amazon. O que a Amazon faz? Ela trabalha na perspectiva de dumping. O que é isso? Ela joga o preço dela lá pra puta que pariu lá pra baixo, porque aí o cara não tem como concorrer. Pô, tem livro na Amazon que é mais barato na Amazon do que na editora. Exato, eu não entendo isso. Mas por quê? E aí como é que ela consegue Ela tem jogar prejuízo, esse ela dumping? prefere ter prejuízo. Para estabelecer o monopólio. E aí quando ela estabelece o monopólio, o que ela faz? Aí sobe o preço Sim. de tudo. Aí, ou E a volta. gente viu isso na Uber também. A Uber fez exatamente isso. Ela trabalha, ela trabalha com capital deficitário. Ela não deu nenhum ano de lucro operacional. Até ela chegar num ponto que você só tem ela. E tá chegando perto, viu? Porque a Então- Uber é muito dominante no Brasil. Por exemplo. O que impediu, por exemplo, com que a Uber conseguisse realizar esse projeto de maneira mais sistemática, né, mais aguda, foi, por exemplo, como a gasolina aumentou de preço pra caralho e Exato. vários motoristas largaram porque não tinha o que parou de fazer. Não valia a pena. Não valia a pena, entendeu? E aí é isso, você tem esse tipo de... Foi essa dinâmica que atrapalhou esses rendimentos, mas aí com o retorno, né? E com essas mudanças de preço de combustível feito a Deus dará. Coincidentemente, quando sai pesquisa eleitoral, né? Quando sai pesquisa eleitoral e mostra um candidato na frente do outro, o preço do combustível no dia seguinte abaixa, acho bem curioso esse tipo de política da Petrobras, né? Mas por que se faz isso? Se faz isso exatamente para valorizar esse grande capital. E aí no dumping, você quebra todo mundo, né? E esse é um negócio que o Lenin falava, Vilela, no imperialismo, formação superior do capitalismo. Fase superior do capitalismo. Fase superior do capitalismo, na virada do século XIX para o século XX, que ele vai dizer, gente, essa história de livre concorrência, de livre mercado, só leva a uma coisa, a formação de monopólios, a formação de oligopólios, historicamente falando. Por quê? Porque essas empresas vão ter fundos de capitais que vão bancar o seu prejuízo. Vão bancar seu prejuízo exatamente para poder ter uma lucratividade absurda e absoluta, né? Porque se só tem uma empresa que faz o marketplace, que faz a distribuição, então foda-se, né? E aí numa classe trabalhadora desempregada que não tem condição, vai todo mundo ter que trabalhar nessas empresas de marketplace porque não tem escolha. E aí tem um filme que é excelente, que é sobre uberização do trabalho, que é sobre essa dinâmica de precarização, que chama Você Não Estava Aqui, de um diretor inglês chamado Ken Loach, que conta a história de um trabalhador britânico. E que esse trabalhador britânico, ele vai cair nesse papo, né, de entregas e tal, e o cara tem que trabalhar que nem um animal, que nem um imbecil, só que ele não tem nenhum tipo de garantia, nenhum tipo de segurança, aí ele é assaltado, acontece uma caralhada de coisa, e ele tem que mijar na garrafinha, por quê? Porque tem tempo, porque tem cronograma para entregar as coisas, e é essa dinâmica, quanto mais a gente é bombardeado pela lógica da propaganda, da publicidade, etc, etc, a gente quer consumir, mas a gente quer consumir na porta da nossa casa, né? Ter o produto ali, né? No nosso conforto do lar. E aí o que acontece? Isso é feito, condicionado e a partir da exploração de centenas de milhares de pessoas.
Tanto que uma das grandes vitórias do movimento de trabalhadores nos Estados Unidos recentemente foi justamente a aprovação legal da criação de um sindicato de trabalhadores da Amazon. Pela primeira vez foi isso. aprovado porque é muito burocrático para você conseguir fundar um sindicato nos Estados Unidos, que eles fazem de tudo para você não conseguir. Claro. Né? E, inclusive, eles até fizeram a piada de que enquanto o Jeff Bezos estava viajando no espaço, eles formaram um sindicato. Né? Aproveitaram a ausência dele, exatamente. E aí a questão da Uber é interessante porque ela acarreta em outra coisa que a gente estava debatendo, que é o poder político da burguesia. Então, eu dou um exemplo. A Uber, ela faz de tudo para não ser regularizada. O que ela faz? Quando os trabalhadores processam a Uber por alguma coisa injusta, banimento injusto, a não cobertura de acidentes, etc., a Uber joga uma grana violenta para ganhar o processo. Ou para pelo menos fazer um acordo. Porque se o trabalhador ganhar, isso abre um precedente jurídico para ela ser regulamentada. Então você vê a Uber gastando uma quantidade obscena de dinheiro para tentar não perder nenhum processo, para não abrir nenhum precedente jurídico para ela ser regularizada. Então isso é o que a gente está dizendo quando a gente fala de poder político da burguesia. Com o grande capital vem um grande poder político também. A gente olha o caso da Vale, por exemplo, né? Tiveram os crimes de Brumadinho e Mariana. Sinteticamente é isso. Para a Vale, era mais vantajoso ela lidar com os processos de eventuais vítimas do que consertar a barragem. Sim. E aí o que acontece? Era mais barato. Toda essa cobrança que é feita Foi feita essa avaliação fria de grana. Ou faz isso, ou no máximo... Custava caro fazer a barragem. E é isso, por isso que a lógica do capitalismo ela é desumanizadora. Não existe ética. Não tem, a lógica é a expansão do capital. É de lucratividade. E aí o que a gente tem? Um Estado brasileiro que vai, portanto, processar os acionistas ou a mesa diretora da Vale por essas ações. Pergunta se alguém é preso. Pergunta se essa multa está sendo aplicada. A Vale chorou o valor da multa. Chorou. Pediu para diminuir o valor da multa, porque achava que era muito caro. É um escárnio, é um negócio. E é isso. São centenas, milhares de vidas que são ceifadas. Quando não são ceifadas, são destruídas. Completamente. Porque um grupo de velho barrigudo, de burguês safado, que achou correto, né, que era mais vantajoso lidar com a morte das pessoas mesmo e foda-se do que você consertar a barragem. É uma parada completamente... É surreal, assim.